dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Como eu vi lá pelo Instagram que muitas perguntas sobre relacionamentos são enviadas e os vídeos, inclusive eu postei há pouco tempo falando sobre relacionamento, que foi o vídeo que deu o maior número de visualizações. Eu vejo que vocês gostam muito desse tipo de assunto, né? Então hoje o conteúdo será voltado para essa área da vida, que é uma área tão importante, os relacionamentos. Bem, cara, quando a gente fala a respeito dos relacionamentos, principalmente os relacionamentos que são os relacionamentos de hoje em dia, nota-se dois tipos de comportamento que têm se tornado comportamentos muito comuns. O primeiro deles é o comportamento do tipo gado demais, onde a pessoa ela se inferioriza, onde a pessoa ela coloca a outra, aquela pessoa que ela deseja ter algum relacionamento, que ela quer ter alguma coisa em um pedestal, e ela vai começar a se tornar um seguidor daquela pessoa no sentido mais religioso do termo. O negócio aqui é o seguinte, cara. Como qualquer ídolo, essa pessoa que está sendo idolatrada, ela vai ter uma tendência muito grande a só prejudicar, a só machucar, a só castigar cada vez mais aquela pessoa que a está idolatrando, enquanto mais ele a idolatra. A gente vê, cara, isso daí é um comportamento típico de ídolo. Ídolos fazem isso, e é a natureza do ídolo fazer isso. Do outro lado, a gente vê o comportamento que é o vício oposto. Qual é que é o vício oposto? O vício oposto é a do cara que... Do cara ou da mulher, né? Isso acontece muito com mulher, mas eu acho que o homem ele chama mais atenção. Até porque quando o homem ele fica carente assim ao ponto que ele deseja, ele quer medir o seu valor através da atenção que os outros dão a ele. Isso é um negócio que ele acaba destoando bastante, porque a gente vê que normalmente as mulheres de fábrica elas já vêm com esse tipo de vício, né? No homem ele tem que ser adquirido, mas a posteriori. O que que acontece aí? O cara fica ressentido, ele vai ficar melancólico, ele vai ficar chateado, muito provavelmente porque ele teve alguma decepção, né, nessa área, ou porque ele teve múltiplas decepções, e então ele vai camuflar, ele vai vestir a sua carência de uma armadura de machão. Ele se enche de si mesmo, ele se torna um cara vaidoso e egocentrado, e aí ele quer se colocar na posição do ídolo. Ele não quer mostrar serviço. Pelo contrário, ele não quer dizer, ele quer que as outras pessoas o sirvam. Ele não quer servir, ele quer ser servido. Ele quer de fato ser o ídolo. É nesse momento assim, cara, em que a gente vê, por exemplo, o fenômeno dos MGTOWs. O MGTOW é basicamente isso daí, é um monte de homem que tentam camuflar um espírito femil que tá dentro deles. Um espírito totalmente femil. E isso se utilizando, né, de um estereótipo de masculinidade, cara. Muitas vezes você olha para aquilo ali e, na verdade, aquilo ali é uma coisa que está prejudicando muito o próprio estereótipo masculino. Está prejudicando muito o estereótipo masculino. Então, a gente olha todas essas situações, Aristóteles ele nos ensina que a virtude ela se encontra entre um vício por falta e um vício por excesso. Eu acredito que esses dois sejam os vícios opostos à virtude que deve ser a virtude que as pessoas deveriam cultivar para terem bons relacionamentos. Que no caso seria justamente a virtude do amor. O amor, ele se manifesta de várias formas diferentes, né? Aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade, porque várias manifestações que são muito diferentes entre si, a gente acaba chamando todas elas de amor.
E no fundo, sim, todas as manifestações do amor, elas compartilham elas têm elementos suficientes em que elas participam comumente que possibilitem que elas sejam enquadradas dentro de uma virtude maior. Entretanto, todas as virtudes são assim. Todas as virtudes são assim. Então, eu acho, por exemplo, né, aquela divisão que nos é proposta por Lewis, ou que a gente vê, por exemplo, na cultura grega, onde você tem vários nomes diferentes para se referir a manifestações diferentes do amor, seja uma coisa válida, né? Uma coisa, inclusive, muito útil para a gente já estar analisando, mas vamos tocar nesse ponto, que seja justamente o amor. E eu sempre gosto da gente utilizar, nesse caso, aquela analogia, que Jesus Cristo, ele é o homem perfeito, e por ser o homem perfeito, ele é um modelo de homem a ser seguido. Jesus Cristo nos é descrito que ele foi moído pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Outra coisa que nos é descrito nas Sagradas Escrituras é que Jesus Cristo ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Ok. Então a gente vê que Jesus Cristo ele passou pelo açoite romano, né? Antes disso ele havia sido espancado ele já havia sido escarnecido. Jesus Cristo foi cravado em uma cruz e antes disso ele teve que caminhar carregando essa cruz por um longo período, ele teve que subir uma serra. Foi um negócio que a maioria de nós jamais conseguiria suportar. Jesus Cristo suportou todas essas dores pela humanidade. Só que, na verdade, a gente pensa assim, ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. A partir do momento que a pessoa torna-se amigo de Jesus Cristo, como ele próprio descreve, ela passa a fazer parte da igreja. O que é a igreja? A igreja, ela é a comunhão dos santos. E além de ser a comunhão dos santos, as Sagradas Escrituras descrevem a igreja como sendo noiva de Cristo. Ou seja, se a gente for fazer um raciocínio lógico, dá pra gente entender que Jesus fez tudo o que fez pela mulher dele. Entende isso como um negócio poderoso, como isso é um negócio simbólico. Ademais, é importante a gente notar que Deus e Jesus Cristo são um só. Deus e Jesus Cristo sendo um só, vamos analisar como é que se dava o comportamento de Deus com Israel no Antigo Testamento, tá? Israel é descrito como sendo a esposa de Deus. Para não ter nenhum tipo de problema na cabeça de vocês, eu vou explicar brevemente aqui que a igreja é como se ela fosse uma expansão de Israel. Porque é descrito que nós que somos gentios fomos enxertados na árvore original que é Israel. Ok, é isso. Então, cara, Deus ele elegeu a nação de Israel e Israel pecou várias vezes. Inclusive, Deus diz por vezes que Israel o traiu, que Israel se prostituiu com outros deuses. Né? Inclusive, a passagem de Oséias, ela é muito simbólica a esse respeito, cara. Porque Deus mandou Oséias tirar... no caso, ele mandou Oséias casar-se com uma prostituta. Em um determinado momento, ela voltou a prostituir-se, ela traiu Oséias e Deus mandou ele restituí-la à sua posição de esposa. Nesse caso, né, Oséias ele estava representando Deus e aquela mulher dele estava representando Israel. Cara, a gente vê nisso daí aonde é que se encontra também a natureza da autoridade masculina. Muitas pessoas elas não entendem isso. E é o seguinte, cara, Jesus Cristo, quando os discípulos estavam discutindo sobre quem seria o maior no reino de Deus, Jesus Cristo, ao ver aquela discussão, ele para e ele vai lavar os pés de cada um. Aquilo ali era uma atitude de servo. Nos é descrito na Sagrada Escritura o seguinte, que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se semelhança de servo e reconhecido em figura humana.
pelo que Deus o deu o poder, pelo que Deus o deu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que está escrito nas Sagradas Escrituras. Note que aqui, algumas pessoas poderiam entender isso como o vício o que a gente popularmente conhece como gadeagem. Obviamente não é. É só você analisar direito como é que é o tratamento de Jesus Cristo para com a igreja e como que se dava o tratamento de Deus para com Israel. A gente vê que a coisa era o seguinte: eu não cedo uma linha, eu não cedo 1 milímetro. Entretanto, eu te amo incondicionalmente. A pessoa, Jesus Cristo é extremamente amoroso e extremamente rígido. Não, é um negócio incrível. E o relacionamento que ele tem para com a igreja é um relacionamento verdadeiramente, é um relacionamento real. No sentido de que ele te conhece, no caso, a igreja ela é um ente que representa a união dos santos, então Deus, Jesus Cristo, ele reconhece cada um na sua individualidade, na sua particularidade, ele te ama de forma singular. Ele te ama na sua particularidade. Então, assim, cara, as pessoas, para que elas tenham um relacionamento saudável, elas têm que se lembrar primeiro que o outro é um ser humano. E relacionar-se com o ser humano. Relacionar-se com o ser humano. Querer saber verdadeiramente, ter um genuíno interesse de saber quem é essa pessoa. De saber, olha, a gente nós só conseguimos nos entender como uma tensão que está se encaminhando para algum lugar. Mas a gente também entende as outras pessoas assim. Também entendemos as pessoas assim. Então saber para onde que essa pessoa está se encaminhando. E saber ter o amor verdadeiro, que no fim das contas é o seguinte, olha. É você se preocupar com a vida eterna. É você se preocupar como que essa pessoa, a outra pessoa, ela vai passar a eternidade. Se ela vai passar a eternidade longe de Deus, se ela vai passar a eternidade junto a Deus, e se porventura ela vai passar a eternidade junto com Deus, existem várias formas também da pessoa passar a eternidade junto com Deus, até porque os frutos de amor que serão apresentados perante Deus, eles não vão ficar por isso mesmo. Não é um negócio que fica por isso mesmo. Então, cara, tudo isso confere a fórmula, inclusive para que você sempre ache o outro interessante. Isso é um negócio incrível. Os cientistas dizem, por exemplo, né, que a paixão ela só dura no máximo até 2 anos. Depende muito do que você está falando por paixão. O que você está chamando de paixão. Se você está falando daquele efeito químico, biológico, que acontece inclusive com qualquer animal, da atração imediata, sim, cara, aquilo ali no máximo, aquilo ali vai passar muito rápido. Entretanto, o seu interesse genuíno pelo outro, o seu interesse verdadeiro pelo outro, de sempre ver o outro como uma novidade, de sempre enxergar o outro como um grande mistério a ser descoberto, como uma grande aventura. Cara, isso daí é algo inesgotável, porque cada pessoa ela é uma fonte inesgotável de informação, uma fonte inesgotável de conhecimento. E você pode testar isso, cara. E, inclusive, se porventura aí você é um jovem, sei lá, cara, que você não tem nenhum relacionamento com nenhum outra, no caso você não tem nenhum relacionamento amoroso, nenhum relacionamento romântico, você pode, cara, testar isso, por exemplo, tentando se relacionar dessa maneira, tentando descobrir qual é o eu profundo do seu pai, da sua mãe, daquelas pessoas que estão próximas a você, e você vai descobrir sim, cara, que todas as pessoas são pessoas extremamente interessantes. Por mais simplório que a pessoa muitas vezes seja, ela ainda é um negócio que, por exemplo, você jamais conseguiria conceber imaginativamente, por exemplo. Nem você, nem Machado de Assis, nem Shakespeare, nem Aristóteles, nem nenhum dos grandes gênios da humanidade teria a capacidade imaginativa
tenho tanta raiva quando passa um... Eu não sei se pegou aqui no vídeo, passou um cidadão aqui com uma moto extremamente barulhenta. Ah, enfim, cara, nenhum dos grandes gênios que passaram pela humanidade tem capacidade imaginativa para conceber um único ser humano. Só isso daí, cara, já é coisa suficiente para você se maravilhar, já é coisa suficiente para você se surpreender. A outra pessoa, o seu próximo, é alguém capaz de amar e capaz de ser amado. Oh, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu comentário se você tem você tem alguma sugestão. Ou, cara, o seu comentário ajuda tanto com o engajamento. Por favor, deixa alguma coisa aí, nem que seja só um emojizinho ou, sei lá, fui o primeiro a comentar, enfim. Não se esquece também de se inscrever, de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima. Tchau.